Há feridas que o tempo não cura, apenas ensina a conviver. O silêncio pode ser uma prisão ou uma fortaleza. Depende de quem segura a chave. E eu, por quase 5 décadas, fui a única guardiã dos meus segredos. Bom dia, meus queridos. Sou Helena Aparecida Monteiro, tenho 79 anos. E hoje decidi abrir meu coração para compartilhar uma história que mantive enterrada por mais tempo do que muitos de vocês têm de vida. Uma história sobre amor, traição e, principalmente, sobre como encontrei forças para recomeçar quando tudo parecia perdido. Nasci em 1946, numa cidadezinha chamada Ibiúna, interior de São Paulo. Era um lugar simples, onde todos se conheciam e a fofoca corria mais rápido que a água nos riachos que cortavam as propriedades rurais. Meus pais, seu Antônio e dona Cecília, eram pessoas simples e trabalhadoras. Papai era carpinteiro, daqueles que faziam móveis tão bonitos que até as famílias mais abastadas encomendavam. Mamãe cuidava da casa e complementava a renda fazendo doces que vendia na feira de domingo. Cresci entre o cheiro de madeira serrada e caldas de goiaba. Uma infância simples, mas cheia de amor. Nossa casa ficava num terreno pequeno, mas mamãe conseguia fazer milagres naquele quintal. Tínhamos pés de jabuticaba, acerola, um pequeno canteiro de hortelã e manjericão que perfumavam o ar nas manhãs quentes. As galinhas ciscavam livremente e, de vez em quando, se escondiam para chocar ovos longe dos nossos olhos vigilantes. Era uma vida modesta, mas nunca nos faltou o essencial. Éramos 3 irmãos, eu, a caçula, Sebastião, o mais velho, que seguiu os passos do meu pai na marcenaria, e Aparecida, a do meio, que se casou cedo e foi morar em Santos. Desde pequena, eu era diferente dos outros, sonhadora, inquieta, sempre com um livro debaixo do braço. Na escola, a professora Dona Matilde dizia que eu tinha voo de passarinho grande, que não ia me contentar com o horizonte limitado de Ibiúna, e não me contentei mesmo. Aos 18 anos, contra a vontade do meu pai, mas com o apoio silencioso da minha mãe, fui estudar em São Paulo. Consegui uma vaga no curso de magistério e uma prima distante me acolheu em sua casa na Vila Mariana. Lembro como se fosse hoje do dia que subi no ônibus com uma mala de papelão amarrada com barbante e os olhos ardendo de tanto chorar na despedida. Minha mãe me deu um terço de contas azuis que tinha sido da minha avó e sussurrou: "Vai com Deus, minha filha, mas lembra que a porta de casa está sempre aberta para você voltar." São Paulo me engoliu. A cidade grande era tudo o que eu tinha imaginado e mais um pouco. As ruas largas, os prédios que pareciam tocar o céu, os ônibus sempre cheios, o barulho que nunca cessava. Nos primeiros dias, me senti pequena, assustada, como um peixinho fora d'água. Mas logo me adaptei. O curso de magistério era meu sonho realizado. Sempre quis ser professora, desde que ajudava as crianças menores com as lições na escola de Ibiúna. Foram 2 anos intensos, estudando de manhã e trabalhando como babá à tarde para ajudar nas despesas. Formei-me em 1966, cheia de sonhos e planos. Consegui um emprego como professora primária numa escola municipal da periferia. O salário era pouco, mas me dava independência. Aluguei um quartinho numa pensão para moças e comecei minha vida de mulher independente, algo raro para a época. Foi nessa escola que conheci Carmen, uma colega professora que se tornaria minha grande amiga. Carmen era diferente de mim em quase tudo, extrovertida, cheia de vida, sempre pronta para uma aventura. Foi ela que me convenceu, nas férias de julho de 1968, a fazer uma viagem para Ilhabela, no litoral norte. "Precisamos ver o mar, Helena. Você não pode ficar enfurnada nessa cidade de concreto nas férias." Ah, meus queridos, se eu pudesse voltar no tempo e dizer à jovem Helena o que aquela viagem representaria. Mas a vida não nos dá essas chances, não é mesmo? E talvez seja melhor assim. Se soubéssemos o futuro, perderíamos a coragem de vivê-lo. Ilhabela era um paraíso. O mar de um azul que doía nos olhos, as praias de areia branca, o cheiro de maresia que impregnava tudo. Ficamos hospedadas numa pequena pousada perto da Praia do Curral, administrada por um casal de portugueses. Nas manhãs, caminhávamos pela areia, coletando conchinhas.
À tarde, tomávamos banho de mar e ríamos como crianças quando as ondas nos derrubavam. À noite, íamos até o centrinho da vila, onde havia um pequeno bar com música ao vivo. Foi numa dessas noites que vi Marcos pela primeira vez. Ele estava sentado com amigos numa mesa próxima à nossa, um rapaz alto, de cabelos castanhos ondulados e um sorriso que iluminava todo o rosto. Nossos olhares se cruzaram várias vezes e a cada vez sentia meu rosto esquentar. Carmen, percebendo meu interesse, não perdeu tempo. Com sua espontaneidade característica, logo puxou conversa com o grupo dele. E antes que eu percebesse, estávamos todos sentados juntos, conversando como velhos amigos. Marcos tinha 25 anos, era formado em agronomia e trabalhava nas terras da família em Campos do Jordão. Estava em Ilhabela para um breve descanso com amigos, antes de assumir novos projetos na fazenda do pai. Falava com paixão sobre técnicas de plantio, sobre as mudanças que queria implementar, sobre sua visão de uma agricultura mais moderna. Seus olhos brilhavam quando falava do futuro, e eu me via encantada não apenas por sua beleza, mas por sua inteligência e entusiasmo. Aquela noite se estendeu até as primeiras horas da manhã. Quando nos despedimos, Marcos pediu meu endereço em São Paulo, prometendo escrever. Voltei para a pousada flutuando, ignorando os comentários provocadores de Carmen. Olha só a professora certinha caindo de amores por um fazendeiro, ela brincava. As férias terminaram, voltamos para a rotina em São Paulo, e eu tentei não criar expectativas. Afinal, promessas feitas em noites de verão raramente se cumprem na realidade fria do dia a dia. Mas para minha surpresa, 2 semanas depois, recebi a primeira carta de Marcos. Era uma carta longa, cheia de detalhes sobre sua vida em Campos do Jordão, sobre seus projetos, suas esperanças, e terminava com um pedido. Poderia me visitar em São Paulo no próximo final de semana? Ai, meus queridos, vocês não imaginam como meu coração disparou ao ler aquelas palavras. Se estão acompanhando minha história até aqui, façam uma vovó feliz e deixem nos comentários de que lugar estão me assistindo. Esta velha senhora aqui fica curiosa para saber até onde minha voz está chegando. E se puderem, deixem um like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito mais do que imaginam uma senhora de quase 80 anos a continuar compartilhando suas histórias. Onde eu estava? Ah, sim, a carta de Marcos. Respondi no mesmo dia com um sim entusiasmado, mas tentando parecer contida. Carmen me ajudou a escolher a roupa para o encontro. Um vestido azul claro, simples mas elegante, que ela insistia que combinava com meus olhos. Passei a semana inteira numa mistura de ansiedade e expectativa, contando os dias, as horas. Nosso primeiro encontro em São Paulo foi num domingo ensolarado de agosto. Marcos apareceu no endereço combinado pontualmente, com um buquê de margaridas nas mãos. Até hoje não sei como descobriu que eram minhas flores preferidas. Fomos ao Parque Ibirapuera. Caminhamos por horas, conversando como se nos conhecêssemos há anos. Ele contou sobre sua família, sobre como tinha voltado para Campos do Jordão após a faculdade para ajudar o pai nos negócios, mesmo tendo recebido propostas para trabalhar em grandes empresas. Falou da mãe, uma senhora discreta e religiosa, do irmão mais novo que estudava medicina no Rio de Janeiro. Eu, sempre reservada, me surpreendi falando sobre meus sonhos, sobre como queria fazer a diferença na vida das crianças que ensinava, muitas delas de famílias muito pobres. Contei da minha infância em Ibiúna, dos meus pais, da decisão de vir para a capital em busca de oportunidades. Falei dos meus medos e esperanças com uma franqueza que nunca tinha tido com ninguém. Aquele domingo se transformou em muitos outros. Marcos começou a vir para São Paulo quase todos os finais de semana. Íamos ao cinema, a exposições no MASP, a concertos no Teatro Municipal quando conseguíamos ingressos baratos. Ou simplesmente ficávamos na pequena lanchonete perto da minha pensão, tomando café e conversando por horas. Em poucos meses, estava completamente apaixonada. Foi em dezembro, durante um passeio no Jardim da Luz, que Marcos segurou minhas mãos e fez a pergunta que mudaria minha vida. Helena, você aceitaria conhecer minha família? Quero te apresentar aos meus pais. A proposta me pegou de surpresa. Conhecer os pais era um passo importante. Significava que nosso relacionamento estava ficando sério. Aceitei, claro, com uma mistura de alegria e apreensão.
Como seria recebida? Eu, uma simples professora de escola pública, na casa de uma família tradicional de fazendeiros? Eles vão te adorar, Marcos garantiu, beijando minha testa. Como não adorariam? Você é perfeita. O Natal se aproximava, e combinamos que eu passaria o feriado em Campos do Jordão com a família dele. Contei a novidade para meus pais por carta, sem entrar em muitos detalhes, apenas dizendo que tinha conhecido um rapaz especial e que iria conhecer a família dele. Mamãe respondeu com uma carta cheia de conselhos e recomendações, terminando com um "Que Nossa Senhora te acompanhe, minha filha". Na semana anterior à viagem, Carmen me ajudou a escolher um presente para os pais de Marcos. Um conjunto de chá de porcelana fina, um item que custou quase metade do meu salário, mas que precisava ser perfeito. Também comprei um vestido novo, sapatos, até mesmo luvas brancas que Carmen insistiu serem essenciais para causar boa impressão. Lembre-se de ser você mesma, mas também de respeitar as tradições deles, ela aconselhou, enquanto me ajudava a arrumar a pequena mala. Famílias tradicionais têm seus códigos, suas regras não escritas. Nunca vou esquecer a sensação quando o ônibus começou a subir a serra em direção a Campos do Jordão. O ar ficando mais frio, a paisagem mudando, as árvores diferentes das que estava acostumada. Meu estômago parecia cheio de borboletas. Minhas mãos suavam apesar do frio. Marcos me esperava na rodoviária com aquele sorriso que fazia meu coração acelerar. "Está nervosa?" ele perguntou, enquanto colocava minha mala no porta-malas do carro. "Um pouco", admiti. "E se eles não gostarem de mim?" "Impossível não gostar de você", ele respondeu com aquela confiança que sempre me impressionava. "Meu pai está ansioso para te conhecer. Falei tanto de você que ele disse que está curioso para saber se você é real ou se te inventei." O caminho até a fazenda dos Albuquerque era longo, por estradas de terra que cortavam propriedades imensas. Campos verdejantes se estendiam até onde a vista alcançava, pontilhados por árvores antigas e ocasionais casas de colonos. A magnitude daquelas terras me impressionou. Era um mundo completamente diferente do meu. Quando finalmente chegamos, quase perdi o fôlego. A sede da fazenda era uma mansão em estilo colonial, com uma varanda ampla que circundava toda a construção, janelas altas, um jardim impecavelmente cuidado na frente. Parecia a saída de um filme, daqueles que assistíamos no cinema aos domingos. "Bem-vinda à Fazenda Santa Helena", disse Marcos, e só então percebi a coincidência do nome. Meu bisavô a batizou em homenagem à minha bisavó. Parece que estava destinado, não é? Desci do carro com as pernas trêmulas, ajeitando nervosamente o vestido. Na varanda, um casal nos observava. O homem, alto e imponente, de cabelos grisalhos e postura ereta, só podia ser o pai de Marcos. Ao lado dele, uma senhora de aparência frágil, cabelos presos num coque elegante, vestido discreto, mas claramente caro. Engoli em seco e forcei um sorriso enquanto Marcos me conduzia até eles. "Pai, mãe, esta é Helena", apresentou Marcos, colocando a mão em minha cintura num gesto protetor. "Helena, estes são meus pais, Augusto e Elisa Albuquerque." "É um prazer finalmente conhecê-la, Helena", disse o senhor Augusto, estendendo a mão. Sua voz era profunda, o aperto de mão firme demais, quase machucando. Seus olhos, do mesmo castanho dos de Marcos, me examinavam com intensidade desconcertante. "Marcos fala muito de você. Diz que é a professora mais dedicada de São Paulo." "O prazer é meu, senhor Albuquerque", respondi, tentando manter a voz firme. "Agradeço pelo convite para passar o Natal com vocês." A senhora Elisa apenas acenou com a cabeça, um sorriso educado, mas distante nos lábios. "Seja bem-vinda à nossa casa, querida. Deve estar cansada da viagem. Pedi a Rosa que preparasse o quarto de hóspedes para você." Fui conduzida para dentro da casa, que por dentro era ainda mais impressionante. Móveis antigos que pareciam relíquias de família, tapetes persas, quadros a óleo nas paredes, uma escadaria de madeira escura que levava ao andar superior. Tudo exalava tradição, riqueza, história familiar. O quarto preparado para mim era maior que o apartamento inteiro que eu dividia com Carmen em São Paulo.
Uma cama com dossel, armário de mogno entalhado, uma penteadeira com espelho oval, cortinas de renda nas janelas que davam para os jardins dos fundos. Me senti deslocada, como se tivesse entrado num mundo que não me pertencia. Depois de me refrescar e trocar de roupa, desci para o jantar. A sala de jantar era igualmente impressionante, com uma mesa comprida que poderia acomodar 20 pessoas facilmente. Mas estávamos apenas nós 4. O senhor Augusto na cabeceira, a senhora Elisa à sua direita, Marcos à esquerda e eu ao lado de Marcos. O jantar foi servido por 2 empregadas silenciosas que se moviam como sombras pela sala. Pratos de porcelana fina, talheres de prata, taças de cristal. Fiquei em dúvida sobre qual garfo usar primeiro e discretamente observei Marcos para imitar seus movimentos. A conversa durante o jantar foi conduzida principalmente pelo senhor Augusto. Ele fez perguntas sobre meu trabalho, minha família, meus estudos. Respondi com educação, tentando soar mais sofisticada do que realmente era, consciente do julgamento silencioso em seus olhos. Então seus pais são de Ibiúna? Conheço a região. Terras férteis, mas mal aproveitadas, comentou ele em determinado momento. Seu pai é proprietário? Não, senhor, respondi sentindo o rosto esquentar. Meu pai é carpinteiro. Temos apenas a casa onde moramos. Um silêncio desconfortável seguiu minha resposta. Vi a senhora Elisa lançar um olhar rápido para o marido, algo que não consegui decifrar. Carpinteiro? Um trabalho honrado, disse finalmente o senhor Augusto, mas havia algo em seu tom que me fez sentir como se ele estivesse concedendo uma grande generosidade ao dizer isso. E você, sendo professora, certamente elevou o status da família. É admirável. Não soube como responder a isso. Senti a mão de Marcos apertar a minha por baixo da mesa. Um gesto de apoio silencioso. Helena é brilhante, pai, Marcos interveio. Seus alunos a adoram. Ela faz a diferença na vida daquelas crianças. Estou certo que sim, respondeu o senhor Augusto com um sorriso que não chegava aos olhos. A educação é fundamental, mesmo para os mais simples. O resto do jantar transcorreu com conversas superficiais sobre o clima, as festividades de Natal, os projetos da fazenda. Percebi que Marcos falava de forma diferente com os pais, mais formal, mais contido, sem a espontaneidade que demonstrava quando estávamos sozinhos. Também notei como ele raramente discordava do pai, mesmo quando o senhor Augusto expressava opiniões com as quais, eu sabia, Marcos não concordava. Após o jantar, os homens se retiraram para o escritório para um conhaque, enquanto eu fiquei na sala com a senhora Elisa. Foi a primeira vez que ficamos sozinhas, e por alguns minutos, um silêncio desconfortável pairou entre nós. Helena, ela finalmente disse, sua voz suave mas firme. Vejo que meu filho está muito encantado com você. Eu também estou encantada com ele, senhora Albuquerque, respondi sinceramente. Sim, imagino que esteja. Ela me estudou por um momento antes de continuar. Marcos é um rapaz especial. O único filho que me resta, desde que perdemos Guilherme para a febre amarela quando era criança. Você entende a importância dele para a nossa família, não é? Claro que sim, respondi, não entendendo exatamente onde ela queria chegar. Os Albuquerque têm tradições, Helena. Valores que preservamos há gerações. Somos uma das famílias fundadoras desta região, sabia? Nosso nome carrega peso, responsabilidade. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Uma esposa Albuquerque tem deveres específicos. O principal deles é a lealdade absoluta à família. Entende o que estou dizendo? Um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo em suas palavras, em seu olhar, que me deixou profundamente desconfortável. Mas sorri e assenti, não querendo parecer rude. Acho que sim, senhora Elisa. Toda família tem suas tradições. Exatamente. Ela sorriu, parecendo satisfeita com minha resposta. E a mais importante de todas é que nesta família respeitamos a autoridade do patriarca. Augusto é um homem de visão que construiu tudo isso. Sua palavra é final em todos os assuntos. Uma boa esposa Albuquerque entende isso e nunca, jamais, questiona essa autoridade. É assim que mantemos a harmonia, a prosperidade. Antes que pudesse responder, Marcos e seu pai retornaram à sala.
A conversa mudou para tópicos mais leves, e logo nos despedimos para a noite. Enquanto subia as escadas para meu quarto, as palavras da senhora Elisa ecoavam em minha mente. Havia algo nelas que me incomodava profundamente, mas na minha ingenuidade, interpretei como apenas os conselhos ultrapassados de uma senhora tradicional. Aquela foi a primeira de muitas visitas à fazenda Santa Helena. Nos meses que se seguiram, Marcos e eu nos aproximamos cada vez mais. Ele vinha a São Paulo quase todos os finais de semana, e eu, ocasionalmente, ia a Campos do Jordão. A cada visita, sentia-me um pouco mais parte daquele mundo, mesmo que nunca completamente à vontade. O Sr. Augusto continuava a me tratar com uma mistura de condescendência e avaliação constante, enquanto a Sra. Elisa intensificava seus conselhos sobre como ser uma boa esposa. Uma esposa Albuquerque sempre se veste adequadamente, mesmo em casa, ela dizia enquanto me mostrava o jardim de rosas que cultivava. Sempre se comporta com decoro, nunca levanta a voz, nunca contradiz o marido em público. Ou então, o lugar de uma mulher é ao lado do marido, apoiando suas decisões, criando um lar harmonioso onde ele possa descansar das pressões do mundo. Eu ouvia educadamente, às vezes concordando, às vezes mudando de assunto. No fundo, achava aquilo tudo antiquado, fruto de uma geração diferente. Estava certa de que Marcos não esperava esse tipo de submissão de mim. Afinal, ele valorizava minha independência, minha carreira, minhas opiniões. Quando estávamos sozinhos em São Paulo, éramos parceiros iguais, discutindo livros, política, o futuro. Só que cada vez mais, notava como Marcos mudava quando estávamos na fazenda. Como se transformava na presença do pai, tornando-se quase uma pessoa diferente. O rapaz progressista que defendia reformas agrárias em nossas conversas em São Paulo calava-se quando o pai falava das invasões de terra pelos comunistas. O homem que respeitava minhas opiniões e valorizava minha independência parecia concordar silenciosamente quando sua mãe falava sobre o lugar da mulher. Uma noite, depois de um jantar particularmente tenso, onde o Sr. Augusto tinha feito comentários depreciativos sobre meu trabalho com crianças carentes, "Você desperdiça seu talento com esses meninos que nunca chegarão a nada, Helena", confrontei Marcos no jardim. "Por que você nunca discorda do seu pai? Mesmo quando ele diz coisas que sei que você não acredita?" Marcos suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que eu já conhecia, que indicava seu desconforto. "Você não entende como as coisas funcionam aqui, Helena. Meu pai, ele é um homem difícil, mas sábio à sua maneira. Construiu tudo isso do nada. Merece respeito. Respeito não significa concordar com tudo, Marcos. Em São Paulo, você tem opiniões tão diferentes. São Paulo é São Paulo. Aqui é diferente." Ele segurou minhas mãos, seu olhar suplicante. "Por favor, Helena, entenda. Aqui em casa, a palavra do meu pai vem primeiro. Você precisa entender isso para ser feliz conosco." Aquela frase deveria ter sido um alerta, um sinal vermelho brilhante no meu caminho. Mas eu estava tão apaixonada, tão cega pelo que acreditava ser amor, que interpretei como apenas mais uma peculiaridade daquela família tradicional. Acreditei que, quando tivéssemos nossa própria casa, nossa própria vida, essa dinâmica ficaria para trás. Que tola eu fui, que perigosamente ingênua. Em março de 1969, Marcos me pediu em casamento. Foi num domingo, no mesmo banco do Parque Ibirapuera, onde tínhamos tido nosso primeiro encontro em São Paulo. Ajoelhou-se na minha frente, tirou uma caixinha de veludo do bolso e dentro dela estava um anel de diamante que certamente custava mais que tudo que eu possuía. "Helena Aparecida", ele disse, com aquele sorriso que ainda fazia meu coração disparar. "Você me faria o homem mais feliz do mundo, aceitando ser minha esposa?" Disse sim, sem hesitação, lágrimas escorrendo pelo rosto, o coração transbordando de felicidade. Naquele momento, tudo parecia perfeito, o futuro brilhante e promissor. Marcos falou de nossos planos. Viveríamos numa casa na propriedade, mas separada da casa principal. Eu poderia continuar ensinando, talvez numa escola em Campos do Jordão. Teríamos filhos, uma vida feliz. Nas semanas que se seguiram, fui envolvida num turbilhão de preparativos para o casamento.
A senhora Elisa assumiu o controle de praticamente tudo. A cerimônia seria na capela da fazenda, a recepção nos jardins, o vestido seria feito pela costureira mais renomada da região. Eu tentava opinar, mas meus desejos eram sutilmente ignorados ou modificados para se adequarem à tradição Albuquerque. Querida, confie em mim, dizia a senhora Elisa quando eu questionava alguma decisão. Sei exatamente o que é melhor para um casamento Albuquerque. É importante fazer tudo corretamente. Meus pais, quando os apresentei formalmente à família de Marcos, pareciam pequenos e deslocados na grandiosidade da fazenda. Papai, sempre tão confiante em sua carpintaria, parecia encolher na presença do Sr. Augusto. Mamãe, nervosa, quase derrubou sua xícara de chá. Mas foram educados, agradecidos pelo bom partido que eu tinha arranjado, deslumbrados com a riqueza e o status da família que eu estava prestes a integrar. Sua filha está dando um grande passo, Sr. Antônio, disse o Sr. Augusto, com aquele mesmo tom condescendente que usava comigo. Os Albuquerque sempre cuidam dos seus. Ela nunca mais precisará se preocupar com nada. Quanto mais se aproximava o grande dia, mais crescia uma inquietação dentro de mim. Tentei ignorá-la, atribuindo ao nervosismo natural de noiva. Mas havia algo mais, algo que não conseguia nomear, um pressentimento que tentava me alertar. Na véspera do casamento, durante o jantar na fazenda, notei algo estranho. Um olhar trocado entre o Sr. Augusto e Marcos, algo que não consegui decifrar. E depois, o Sr. Augusto fez um brinde que, na época, apenas me pareceu formal demais. A Helena, que amanhã se tornará uma verdadeira Albuquerque, que honre nossas tradições e entenda seu lugar em nossa família. Quando levantei a taça, meus olhos encontraram os da senhora Elisa. Havia algo em seu olhar. Tristeza? Piedade? Que por um momento me deixou gelada. Mas então, Marcos segurou minha mão por baixo da mesa e afastei aquela sensação perturbadora. O grande dia chegou, ensolarado e perfeito. A capela estava decorada com flores brancas. Os convidados, majoritariamente amigos e familiares dos Albuquerque, lotavam os bancos de madeira. Meu vestido, um modelo tradicional com renda e pérolas, fazia-me parecer uma princesa de conto de fadas. Caminhei pelo corredor ao som do órgão, de braço dado com meu pai, que parecia prestes a chorar de orgulho. Marcos me esperava no altar, lindo em seu terno escuro, os olhos brilhando ao me ver. Tudo parecia um sonho, o ápice da felicidade. O que eu não sabia, enquanto trocávamos votos e alianças, era que aquele dia marcaria não o início de um conto de fadas, mas o começo do meu pesadelo. Um pesadelo que começaria poucas horas depois, quando estivéssemos finalmente sozinhos como marido e mulher. Mas isso, meus queridos, é uma parte da história que preciso de um pouco mais de coragem para contar. Uma parte que, por quase 50 anos, guardei apenas para mim, trancada no porão mais escuro da minha memória. A festa de casamento foi esplêndida, como tudo que os Albuquerque faziam. Mesas elegantemente decoradas espalhadas pelos jardins da fazenda, orquídeas brancas em arranjos sofisticados, champanhe francês servido em taças de cristal, um buffet que misturava pratos tradicionais brasileiros com iguarias internacionais. Os convidados, mais de 300, a maioria desconhecida para mim, circulavam pelo espaço, homens em ternos impecáveis, mulheres em vestidos que certamente custavam uma fortuna. Em meio àquele luxo, minha família parecia ainda mais deslocada. Meu pai, desconfortável no único terno que possuía, já um pouco gasto nos cotovelos. Minha mãe, no vestido azul marinho que tinha feito especialmente para a ocasião, tocando timidamente nas taças como se temesse quebrá-las. Meu irmão Sebastião e sua esposa, sentados num canto, conversando apenas entre si. Os poucos amigos que convidei, Carmen e algumas colegas professoras, olhavam ao redor impressionadas, quase intimidadas por tanta opulência. Durante a festa, fui apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes não conseguiria lembrar. Parentes distantes dos Albuquerque, amigos da família, sócios de negócios, políticos locais. Todos me cumprimentavam com a mesma frase: "Bem-vinda à família, Helena. É uma honra recebê-la entre nós", como se eu estivesse sendo admitida numa espécie de clube exclusivo,
um círculo fechado ao qual poucos tinham acesso. O senhor Augusto circulava entre os convidados como um rei em sua corte, recebendo cumprimentos, distribuindo apertos de mão firmes, ocasionalmente tocando meu ombro quando me apresentava a alguém importante. Esta é Helena, a nova senhora Albuquerque, dizia com um orgulho que me parecia mais relacionado ao seu sobrenome do que a mim. A senhora Elisa, sempre elegante em seu vestido champanhe, mantinha-se próxima ao marido, sorrindo educadamente, intervindo apenas quando necessário. Observei como ela nunca o contradizia, como seu olhar buscava a aprovação antes de cada fala. Naquele momento, ainda não percebia que estava vendo um espelho do que esperavam que eu me tornasse. Marcos parecia radiante. Recebia os parabéns com entusiasmo, conversava animadamente, apresentava-me com orgulho. De vez em quando vinha até mim, beijava minha mão ou minha bochecha, sussurrava que eu estava linda, que era o homem mais feliz do mundo. Em seus olhos eu via amor, admiração, desejo. A festa se estendeu até o entardecer. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Marcos me conduziu discretamente para dentro da casa. Está na hora de nos recolhermos, disse, com um sorriso que misturava expectativa e nervosismo. Amanhã partimos cedo para o Rio de Janeiro para nossa lua de mel. Subimos juntos as escadas que levavam ao andar superior da casa principal. Não iríamos para a casa prometida na propriedade. Aquela ainda estava em reforma, não ficaria pronta antes de nosso retorno da lua de mel. Por enquanto, ficaríamos em um quarto na mansão principal, o antigo quarto de Marcos, agora adaptado para o casal. O quarto era amplo, decorado em tons de verde e dourado. Uma cama king size dominava o espaço, coberta com lençóis de algodão egípcio e uma colcha de seda bordada. Grandes janelas davam para os jardins dos fundos, agora iluminados apenas pelas luzes decorativas da festa que continuava lá embaixo. Fiquei parada no meio do quarto, subitamente tímida. Era nossa noite de núpcias, o momento com que toda noiva sonha. Marcos se aproximou, me abraçou por trás, seus lábios roçando meu pescoço. Finalmente sozinhos, murmurou, suas mãos encontrando minha cintura. Mal posso acreditar que você é minha esposa agora. Virei-me em seus braços, encontrando seus lábios com os meus. O beijo começou suave, depois tornou-se mais intenso, cheio de promessas do que viria a seguir. Marcos começou a desfazer os pequenos botões nas costas do meu vestido, seus dedos trêmulos de antecipação. Foi então que ouvimos uma batida na porta, firme, autoritária. Marcos congelou, as mãos ainda nas minhas costas. Vi uma mudança imediata em seu rosto, o desejo substituído por algo que parecia medo. Quem é? Perguntei confusa. Meu pai, Marcos respondeu, a voz subitamente tensa. Afastou-se de mim, ajeitando a gravata, passando as mãos pelo cabelo. Espere aqui. Ele foi até a porta, abriu apenas o suficiente para falar com quem estava do outro lado. Ouvi murmúrios, não consegui distinguir as palavras. Quando Marcos se virou para mim novamente, seu rosto estava pálido, tenso. Helena, disse, a voz estranhamente formal. Meu pai gostaria de falar conosco. Um assunto importante. Agora? Na nossa noite de núpcias? Marcos apenas assentiu, os olhos evitando os meus. Abriu a porta completamente. E o senhor Augusto entrou no quarto. Ele ainda usava o terno escuro da festa, mas tinha tirado a gravata. Seus olhos percorreram o ambiente, notando o vestido parcialmente aberto nas minhas costas, a cama ainda intocada. Boa noite, Helena, disse, com aquela voz profunda que sempre me causava um desconforto inexplicável. Peço desculpas por interromper, mas há um assunto que precisa ser tratado antes que prossigam. Ajeitei nervosamente o vestido, sentindo-me exposta, vulnerável. Claro, senhor Augusto. Do que se trata? Ele caminhou pelo quarto, as mãos atrás das costas, como se inspecionasse o local. Parou junto à janela, olhando para os jardins lá embaixo, antes de se virar para nós. Helena, você agora é uma Albuquerque, e ser um Albuquerque significa honrar tradições que remontam a gerações. Sua voz era calma, medida, mas havia algo nela que me arrepiava.
Algumas dessas tradições podem parecer antiquadas para os padrões modernos, mas são o que nos mantém fortes, unidos como família. Olhei para Marcos, buscando alguma explicação, mas ele mantinha os olhos fixos no chão, as mãos ligeiramente trêmulas ao lado do corpo. Senhor Augusto, comecei, tentando manter a voz firme. Não tenho certeza de entender o que quer dizer. É simples, minha querida. Ele se aproximou, parando a apenas alguns passos de mim. Seu perfume forte, uma mistura de colônia cara e o cigarro que costumava fumar após as refeições, invadiu minhas narinas. Na família Albuquerque, existe uma tradição que remonta aos primeiros dias desta fazenda. Uma tradição que simboliza a continuidade da linhagem, a transferência de poder, a lealdade da nova geração à antiga. Meu coração acelerou, um pressentimento terrível começando a se formar. Que tradição! Foi quando o Senhor Augusto colocou a mão no meu rosto, um toque que deveria parecer paternal, mas que me causou repulsa imediata. O patriarca da família tem o direito e o dever de ser o primeiro a receber a nova mulher que entra para o clã Albuquerque. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Por um momento, achei que tinha ouvido errado, que estava entendendo mal suas palavras. Olhei para Marcos, esperando que ele risse, que dissesse que era algum tipo de piada bizarra. Mas Marcos não ria. Seu rosto estava uma máscara de resignação, de vergonha, de aceitação silenciosa. Isso é absurdo, consegui dizer finalmente, dando um passo para trás, afastando-me do toque do Senhor Augusto. Você não pode estar falando sério. Helena, a voz de Marcos soou estranhamente distante. Por favor, entenda. É apenas uma tradição. Aconteceu com minha mãe, com minha avó, com todas as mulheres que entraram para a família. É como as coisas são feitas aqui. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Olhei de um para o outro, buscando qualquer sinal de que aquilo era uma brincadeira cruel, um teste bizarro de lealdade. Marcos, minha voz saiu como um sussurro desesperado. Você não pode concordar com isso. Não pode esperar que eu... É apenas uma noite, Helena. Ele respondeu, ainda sem me olhar nos olhos. Depois, seremos apenas nós dois. Para sempre. Por favor, não torne isso mais difícil. Senti as lágrimas queimando meus olhos, a bile subindo pela minha garganta. Naquele momento, percebi a extensão da armadilha em que tinha caído. As palavras da senhora Elisa sobre tradições e lealdade à família assumiram um significado terrível, claro como cristal. Os olhares trocados durante o jantar na véspera do casamento. A insistência em que eu entendesse meu lugar na família. Eu não vou fazer isso, declarei, minha voz finalmente encontrando alguma firmeza. Isso é doentio, é criminoso. Vou embora daqui agora mesmo. Dei um passo em direção à porta, mas o Sr. Augusto foi mais rápido. Agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas, seus dedos afundando na minha pele. Acho que você não entendeu, minha querida, disse, sua voz agora perdendo a suavidade, assumindo um tom duro, quase cruel. Não é uma questão de escolha. É uma questão de honra, de dever. Se você recusar, estará desonrando não apenas a mim, mas a Marcos, a toda a família Albuquerque. Pense bem se é isso que deseja no seu primeiro dia como esposa. Olhei para Marcos, suplicante. Por favor, não deixe isso acontecer. Me ajude. Mas Marcos apenas desviou o olhar. Uma lágrima solitária escorrendo pelo seu rosto. Eu sinto muito, Helena. É apenas uma noite. Depois eu prometo seremos felizes, como planejamos. Naquele momento, entendi a extensão da covardia de Marcos, da corrupção daquela família, da armadilha em que tinha caído por amor. Percebi que o homem que achava conhecer, o homem que tinha amado, era apenas uma fachada, uma ilusão que desmoronava diante dos meus olhos. Deixarei vocês a sós por alguns minutos, disse o Sr. Augusto soltando meu braço, para que possam conversar. Voltarei logo, e espero encontrar uma noiva mais compreensiva. Ele saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Assim que ficamos sozinhos, virei-me para Marcos. A raiva, a decepção, o horror transbordando em lágrimas. Como você pôde?
Como pôde me trazer para isso? Me deixar chegar até aqui sem me contar? Eu queria te contar, ele murmurou, ainda sem me olhar nos olhos. Mas sabia que você não entenderia, que talvez desistisse do casamento. E eu te amo tanto, Helena. Não podia perder você. Amor? A palavra saiu como uma acusação. Isso não é amor, Marcos. Amor protege, respeita, honra. O que você está fazendo é colaborar com um crime. Não é um crime, é uma tradição, ele insistiu, mas sua voz faltava convicção. Todas as mulheres da família passaram por isso. Minha mãe, minhas tias, minhas primas quando se casaram. E isso torna certo? Todas essas mulheres foram... Nem conseguia completar a frase. O horror da realização me sufocando. Foi só uma vez, Marcos continuou, como se tentasse convencer a si mesmo tanto quanto a mim. Depois, elas tiveram vidas normais, felizes, famílias, filhos. Como você pode saber se foram felizes? Você já perguntou a elas? Já viu nos olhos delas quando olham para seu pai, para seus maridos que não as protegeram? Marcos finalmente ergueu o olhar, seus olhos vermelhos encontrando os meus. O que você quer que eu faça, Helena? Ele é meu pai, é o chefe da família. Tudo que temos, tudo que somos, devemos a ele. Eu quero que você seja um homem, gritei, sem me importar se alguém ouviria. Quero que me proteja, que me respeite o suficiente para não me entregar como um objeto para seu pai. Houve um longo silêncio depois disso. Marcos parecia estar travando uma batalha interna, seu rosto contorcido em uma expressão de agonia. Por um momento, pensei ter visto um lampejo de coragem em seus olhos, uma faísca de indignação. Mas então seus ombros caíram, derrotados. Eu sinto muito, Helena, disse finalmente. Realmente sinto. Mas é assim que as coisas são na família Albuquerque. Sempre foram, sempre serão. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. O amor que sentia, a admiração, o respeito, tudo se transformou em cinzas. Olhei para o homem à minha frente e vi não o Marcos que tinha amado, mas um estranho, um cúmplice, um covarde. Saia, disse, minha voz estranhamente calma agora. Saia deste quarto. Helena, por favor. Saia! Ele hesitou por um momento, depois caminhou lentamente até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ele vai voltar, Helena, e se você recusar, não sei o que pode acontecer. Meu pai não está acostumado a ouvir não. Depois que Marcos saiu, fiquei sozinha no quarto, a mente trabalhando freneticamente. Precisava fugir dali, mas como? Estávamos isolados na fazenda, a quilômetros da cidade mais próxima. Não tinha dinheiro suficiente, não conhecia a região, não tinha para onde ir. E lá embaixo, a festa continuava, centenas de pessoas celebrando meu casamento, incluindo meus pais, que provavelmente já tinham se recolhido para o quarto de hóspedes no outro lado da propriedade. Olhei ao redor, desesperada por alguma saída, alguma arma, alguma forma de me proteger. Foi quando notei, sobre a penteadeira, uma tesoura pequena que tinha sido usada pela camareira para ajustar meu véu antes da cerimônia. Peguei-a, sentindo o peso frio do metal na minha mão. Não era muito, mas era algo. Ouvi passos no corredor. A maçaneta girou lentamente. A porta se abriu. O senhor Augusto entrou, agora sem o paletó, apenas com a camisa branca parcialmente aberta. Havia um sorriso nos seus lábios que me gelou até a medula. Então, Helena, disse, fechando a porta atrás de si, você teve tempo para refletir? Para entender a importância deste momento para a família? Apertei a tesoura com mais força, escondendo-a nas dobras do vestido. Não vou fazer isso, declarei, minha voz surpreendentemente firme. Não importa o que diga, o que ameace. Não sou um objeto que você pode reclamar como algum tipo de direito feudal. Ele riu, um som que me causou arrepios. Marcos disse que você era educada, inteligente. Isso torna tudo mais interessante. Deu um passo em minha direção. Mas no final, minha querida, todas cedem. Todas entendem que é mais fácil aceitar do que lutar. Dei um passo para trás, sentindo a borda da cama contra minhas pernas. Fique longe de mim. Ou, o quê?
Ele avançou mais, agora a apenas um braço de distância. Vai gritar? E quem virá? Marcos? Ele sabe o que está acontecendo aqui. Todos sabem. E todos aceitam, porque assim são as coisas na família Albuquerque. Naquele momento, uma clareza gelada tomou conta de mim. Percebi que ele estava certo. Ninguém viria em meu socorro. Estava sozinha contra um sistema que existia há gerações, um sistema de abuso e silêncio que tinha corrompido todos ao seu redor. Agora, seja uma boa menina e facilite as coisas, continuou ele, estendendo a mão para tocar meu rosto. Prometo ser gentil, se você colaborar. Foi quando tirei a tesoura do esconderijo entre as dobras do vestido. Toque em mim, e juro que vou cravar isto no seu pescoço. Seus olhos se arregalaram momentaneamente, não de medo, mas de surpresa. Depois, estreitaram-se perigosamente. Você realmente não entende com quem está lidando, não é? Acha que uma tesoura de costura vai me deter? Avançou subitamente, agarrando meu pulso com força brutal, torcendo até que a tesoura caísse no chão com um ruído metálico. A dor fez lágrimas brotarem nos meus olhos, mas me recusei a chorar, a mostrar fraqueza. Você pode me forçar, disse, olhando-o diretamente nos olhos. Mas saiba que no momento em que fizer isso, não serei mais uma Albuquerque. No momento em que colocar as mãos em mim, vai transformar seu filho em viúvo. Ele parou, a mão ainda apertando meu pulso. O que quer dizer? Quero dizer que vou me matar, respondi, a voz trêmula mas determinada. Se me tocar, juro pela memória da minha avó que vou me matar esta noite, e todos saberão o porquê. Escreverei em meu sangue se for preciso, para que todos saibam que tipo de tradição vocês mantêm. Algo mudou em seu olhar. Um cálculo sendo feito, um risco sendo avaliado. Finalmente soltou meu pulso, dando um passo para trás. Você tem coragem, devo admitir. Mais do que esperava. Ele me estudou por um longo momento, como se me visse pela primeira vez. Talvez haja outra maneira de resolver isso. Não há nada para resolver, respondi, esfregando o pulso dolorido. Não haverá acordo, não haverá negociação. Ou você sai deste quarto agora, ou amanhã estarão enterrando seu filho e a esposa dele. Um silêncio tenso se estendeu entre nós. Podia ver a raiva nos olhos dele, a incredulidade de alguém que não estava acostumado a ter sua vontade contrariada. Mas também via algo mais, um cálculo frio, pragmático. Muito bem, disse finalmente. Esta noite você venceu. Mas lembre-se, Helena, você agora é parte desta família. E mais cedo ou mais tarde, vai entender que ninguém desafia os Albuquerque sem consequências. Com isso, ele saiu do quarto, fechando a porta com força atrás de si. Assim que fiquei sozinha, minhas pernas fraquejaram. Caí sentada na cama, tremendo incontrolavelmente, a adrenalina abandonando meu corpo e deixando apenas exaustão e horror. Não sei quanto tempo fiquei assim, paralisada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, o que quase tinha acontecido. Quando a porta se abriu novamente, dei um salto, pronta para lutar novamente. Mas era Marcos quem entrava, o rosto pálido, os olhos vermelhos de quem tinha chorado. Helena, ele começou, a voz quase um sussurro. Você está bem? Meu pai disse que vocês conversaram. Conversamos? Ri, um som histérico que não reconheci como meu. É assim que você chama o que aconteceu aqui? Uma conversa? Ele disse que você ameaçou se matar, e ameacei. E teria cumprido. Você me conhece tão pouco assim, Marcos? Acha que eu me submeteria àquilo? Que aceitaria ser violada como parte de alguma tradição doentia? Ele se aproximou, hesitante, como se temesse minha reação. Helena, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Não sabia que você reagiria assim, que seria tão difícil. Difícil? A palavra saiu como uma acusação. Você acha que foi difícil para mim ser quase estuprada pelo seu pai na minha noite de núpcias, com a sua cumplicidade? Marcos encolheu-se como se tivesse levado um tapa. Não foi assim que eu vi. Não era isso que... Deus, Helena, todas as outras mulheres da família aceitaram. Nunca pensei que você seria diferente. Então você realmente acredita que elas aceitaram? Que não foram coagidas, ameaçadas, forçadas como eu quase fui? Olhe para sua mãe, Marcos.
Olhe nos olhos dela e diga que ela aceitou de boa vontade. Um silêncio pesado caiu entre nós. Marcos parecia estar vendo algo pela primeira vez, como se uma venda tivesse sido removida de seus olhos. O que fazemos agora? Perguntou finalmente. Não existe nós depois disso, Marcos. Não existe um agora. Acabou. Amanhã cedo vou embora daqui e nunca mais vou olhar para trás. Não pode ir, ele disse, um tom de desespero em sua voz. Você é minha esposa agora, legalmente, perante Deus. Um papel e algumas palavras não significam nada depois do que aconteceu esta noite. O casamento não foi consumado. Será anulado. Meu pai nunca permitirá, ele advertiu, os olhos arregalados. Ele tem influência, poder. Pode tornar sua vida impossível. Deixe que tente, respondi, uma nova determinação crescendo dentro de mim. Prefiro enfrentar a ira dele como uma mulher livre do que viver um dia sequer como escrava nesta casa. Marcos parecia derrotado, perdido. Passou as mãos pelo rosto, pelos cabelos, como se buscasse uma solução que não existia. O que devo dizer a ele? A todos? Diga o que quiser. Diga que sou louca, histérica, ingrata. Não me importo mais com o que você ou sua família pensam de mim. Ele assentiu lentamente, como se aceitasse a inevitabilidade da situação. Vou dormir em outro quarto esta noite. De manhã resolveremos isso. Depois que ele saiu, tranquei a porta e empurrei uma pesada cômoda contra ela. Não confiava em ninguém naquela casa, muito menos nas fechaduras que poderiam ter várias cópias de chaves circulando. Passei a noite acordada, sentada numa poltrona próxima à janela, a pequena tesoura firmemente segura na mão. Não chorei. Não havia lágrimas suficientes para expressar o que sentia. A traição, o horror, a raiva fria que agora ocupava o lugar onde antes existia amor. Em vez disso, planejei. Pensei em cada passo que daria na manhã seguinte, em como escaparia daquele lugar, em como reconstruiria minha vida depois daquela noite terrível. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o quarto, levantei-me da poltrona. Estava dolorida, exausta, mas determinada. Troquei o vestido de noiva, agora um símbolo de mentiras e traição, pelo vestido mais simples que encontrei na mala que tinha trazido. Recolhi meus poucos pertences pessoais, deixando para trás tudo o que tinha recebido dos Albuquerque. O anel de noivado, as joias, os presentes. Não queria nada que me lembrasse deles, nada que me conectasse àquela família. Respirei fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Sabia que o que viria a seguir não seria fácil. Teria que enfrentar não apenas o Sr. Augusto e Marcos, mas também a vergonha, as perguntas, os olhares. Teria que explicar a meus pais, a meus amigos, por que estava abandonando meu casamento no dia seguinte à cerimônia. Mas nada disso importava mais. A única coisa que importava era minha liberdade, minha dignidade, meu direito de determinar meu próprio destino. E por isso estava disposta a lutar com todas as minhas forças. Afastei a cômoda da porta, destrancei-a e saí para o corredor. A casa ainda estava silenciosa. A maioria dos convidados provavelmente ainda dormindo após a longa festa. Desci as escadas silenciosamente, determinada a encontrar alguém que pudesse me levar de volta à cidade, de volta à minha vida, longe daquele pesadelo que tinha vivido. Não sabia então que minha luta estava apenas começando, que o pior ainda estava por vir, que escapar da fazenda Santa Helena seria apenas o primeiro passo numa jornada longa e dolorosa de volta a mim mesma. Desci as escadas da mansão dos Albuquerque naquela manhã, com o coração pesado, mas a determinação ardendo no peito. O vestido simples que eu usava parecia uma armadura comparado ao delicado vestido de noiva da noite anterior. Agora eu não era mais uma noiva sonhadora, mas uma mulher pronta para lutar por sua dignidade. A casa ainda dormia quando cheguei ao hall de entrada. Apenas uma empregada, uma senhora de meia idade chamada Conceição, que eu mal conhecia, esfregava o chão de mármore. Ela ergueu os olhos, surpresa ao me ver descendo tão cedo, vestida daquele jeito, com uma pequena mala na mão. "Senhora?" perguntou confusa. "Está precisando de alguma coisa?" "Preciso sair daqui", respondi diretamente.
Há algum carro, algum motorista que possa me levar até a rodoviária de Campos do Jordão? Ela me olhou de cima a baixo, compreensão lentamente surgindo em seus olhos cansados. Não sei o que ela viu em mim naquele momento. Talvez o desespero mal disfarçado, talvez os olhos vermelhos de uma noite sem dormir, talvez algo mais profundo, um reconhecimento silencioso entre mulheres. Meu filho está lá fora, senhora. Veio me buscar para irmos à missa. Ele pode levar a senhora até a cidade. Não conte a ninguém, pedi, agarrando seu braço num impulso. Por favor, é muito importante. Ela assentiu uma única vez, o rosto impassível. Espere no jardim dos fundos. Vou chamá-lo. Saí para o jardim, o ar frio da manhã me envolvendo como um abraço gelado. O céu começava a clarear, pintando as montanhas distantes com tons de rosa e dourado. Em outra circunstância, teria achado aquela paisagem deslumbrante, digna de um cartão postal. Naquele momento, porém, só conseguia ver uma prisão da qual precisava escapar. Minutos depois, Conceição apareceu com um rapaz jovem, talvez uns 20 anos, de aparência simples e olhar curioso. Este é meu filho, Joaquim. Ele vai levar a senhora para onde quiser. Obrigada, sussurrei, a gratidão me engasgando. Nunca vou esquecer isso. Saímos pelos fundos da propriedade, evitando a entrada principal, onde alguns carros de convidados ainda estavam estacionados. O carro de Joaquim era um Fusca antigo, azul desbotado, que tinha visto dias melhores. Mas para mim, naquele momento, parecia o veículo mais luxuoso do mundo, meu bilhete de saída daquele pesadelo. Durante o trajeto até a cidade, Joaquim não fez perguntas. Ocasionalmente, pelo retrovisor, via seu olhar curioso, mas ele respeitou meu silêncio, minha dor. Apenas o rádio ligado baixinho preenchia o espaço entre nós, tocando uma música sertaneja que falava de amor e traição. Uma trilha sonora apropriada para o fim do meu breve casamento. Na rodoviária de Campos do Jordão, dei a Joaquim todo o dinheiro que tinha na bolsa. Não era muito, mas ele tentou recusar. Não é necessário, senhora. Por favor, aceite, insisti. Não apenas pela carona, mas pelo silêncio, pelo respeito. Ele assentiu então, guardando o dinheiro no bolso da camisa gasta. Para onde a senhora vai agora? São Paulo. Vou recomeçar. Com um último agradecimento, entrei na rodoviária. Comprei uma passagem para o próximo ônibus. Sairia em 1 hora. Sentei-me num banco de plástico desconfortável, a pequena mala entre os pés, e esperei. Cada minuto parecia uma eternidade, imaginando a qualquer momento ver Marcos ou o Sr. Augusto atravessando as portas, vindo me buscar à força. Mas ninguém veio. O ônibus chegou, embarquei, e quando finalmente começou a se afastar, senti algo estranho, como se um peso enorme fosse retirado dos meus ombros, permitindo que respirasse livremente pela primeira vez em muitas horas. Cheguei a São Paulo no final da tarde. A cidade nunca me pareceu tão acolhedora, tão familiar, tão segura quanto naquele momento. Peguei um táxi diretamente para o apartamento de Carmen, o único lugar onde tinha certeza de ser bem recebida sem muitas perguntas. Quando abriu a porta e me viu, vestida de forma simples, com uma mala pequena, os olhos inchados de quem não dormiu, Carmen simplesmente me abraçou, forte, longo, daqueles abraços que curam por dentro. Não perguntou nada, apenas me conduziu para dentro, preparou um chá e esperou que eu estivesse pronta para falar. E eu falei. Contei tudo. A tradição doentia dos Albuquerque, a covardia de Marcos, minha noite de terror, minha fuga ao amanhecer. Carmen ouviu em silêncio, o horror crescendo em seus olhos, suas mãos ocasionalmente apertando as minhas em apoio silencioso. Meu Deus, Helena, disse finalmente quando terminei. Isso é monstruoso. Precisamos denunciar, chamar a polícia. E quem acreditaria em mim? Respondi, a amargura evidente na minha voz. Os Albuquerque são poderosos. Têm conexões políticas, amigos influentes. Seria minha palavra contra a deles. E no fim, eu seria apenas mais uma mulher histérica, inventando histórias para explicar o fim do próprio casamento. Carmen não insistiu, mas vi em seus olhos que não concordava completamente.
Naquela noite, dormi no sofá de seu pequeno apartamento, embalada pelo barulho distante do trânsito de São Paulo. Um som que, surpreendentemente, me trouxe conforto após a quietude opressiva da fazenda. Nos dias que se seguiram, enfrentei o que talvez tenha sido o desafio mais difícil: contar aos meus pais. Pedi a Carmen que os convidasse para seu apartamento, sabendo que precisaria desse terreno neutro, desse apoio silencioso da minha amiga. Quando chegaram, o choque nos rostos deles ao me verem ali, e não na lua de mel como esperavam, quebrou meu coração. Contei uma versão editada da verdade, que tinha descoberto algo terrível sobre a família Albuquerque, algo que tornava impossível continuar casada. Não entrei em detalhes específicos. Não podia fazer isso com eles, especialmente com minha mãe. Disse apenas que Marcos não era o homem que eu pensava, que sua família tinha tradições com as quais eu não podia compactuar. Mas, filha, meu pai perguntou, confuso, o que vão dizer na cidade? O que diremos aos vizinhos, aos parentes? Digam o que quiserem, pai, que fui eu quem desistiu, que não estava pronta, que tive medo. Qualquer coisa é melhor que a verdade. Minha mãe, sempre mais perceptiva, me olhava com algo além da confusão. Havia compreensão em seus olhos, como se intuísse o que eu não estava dizendo. O que precisar, minha filha, estaremos aqui, sempre. A vida seguiu, de alguma forma. Uma semana depois, voltei à escola onde lecionava. A diretora, surpreendentemente, não fez perguntas quando pedi para retornar antes do previsto, cancelando a licença que tinha solicitado para a lua de mel. Talvez tenha visto em meus olhos que era melhor não perguntar. As crianças, ao menos, não sabiam o suficiente para questionar. Para elas, eu era apenas a professora Helena, a mesma de sempre, que lia histórias com vozes engraçadas e sabia explicar matemática de um jeito que todos entendiam. Sua inocência, sua alegria simples, foram um bálsamo para minha alma ferida. 1 mês se passou, depois 2. Comecei a pensar que talvez tivesse escapado, que os Albuquerque tinham decidido deixar-me em paz, esquecer a professora louca que tinha fugido na manhã seguinte ao casamento. Consegui alugar um pequeno apartamento no Brás, um bairro simples mas honesto. Retomei minha rotina, minhas aulas, minha independência. E então, numa tarde de junho, ao voltar da escola, encontrei-o esperando na porta do meu prédio. Marcos, mais magro do que me lembrava, olheiras profundas sob os olhos, um ar derrotado que nunca tinha visto nele antes. Helena, disse simplesmente quando me aproximei. Precisamos conversar. Pensei em ignorá-lo, em passar direto, em chamar por ajuda. Mas algo em seu olhar, uma dor genuína, uma vergonha que parecia consumi-lo por dentro, me fez parar. Não temos nada para conversar, Marcos. Por favor, 5 minutos. É tudo que peço. Acabei concordando. Fomos a uma padaria próxima, um lugar público onde me sentiria segura. Sentamos numa mesa nos fundos, xícaras de café intocadas à nossa frente. Vim pedir perdão, começou ele a voz baixa, quase um sussurro. Sei que não mereço, que o que fiz, o que permiti que acontecesse, é imperdoável. Mas preciso que saiba o quanto me arrependo. Fiquei em silêncio, esperando que continuasse, incapaz de oferecer qualquer conforto, qualquer absolvição. Depois que você partiu, eu confrontei meu pai. Pela primeira vez na vida, um sorriso triste apareceu em seus lábios. Deveria ter visto a cara dele quando entrei no escritório e exigi explicações. Quando perguntei como podia fazer aquilo, como todos podiam permitir que aquela tradição continuasse. E o que ele disse? Perguntei, apesar de mim mesma, curiosa sobre a reação do homem que tinha me causado tanto medo, tanto ódio. Disse o que sempre diz, que eu era fraco, que não entendia o que significava ser um Albuquerque, que estava decepcionado comigo. Marcos suspirou profundamente. Mas, desta vez, suas palavras não tiveram o mesmo efeito. Pela primeira vez, vi meu pai como realmente é. Não o patriarca respeitado, o homem de negócios bem-sucedido, mas um tirano, um predador que se esconde atrás de palavras como tradição e família. Não disse nada. Parte de mim queria acreditar nele, queria ver algum vislumbre do homem que tinha amado, mas a desconfiança, a dor, ainda estavam frescas demais. Saí de casa,
continuou ele. Estou morando em São Paulo agora, num apartamento pequeno na Lapa. Encontrei trabalho numa empresa agrícola. Nada comparado ao que tinha na fazenda, mas é honesto, é meu. Por que está me contando isso, Marcos? O que quer de mim? Nada, respondeu rapidamente. Não vim pedir uma segunda chance, nem que volte para mim. Sei que isso é impossível depois do que aconteceu. Vim te libertar. Me libertar? Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou sobre a mesa. São os papéis da anulação do nosso casamento. Já assinei minha parte. Meu advogado disse que, como não foi consumado, será relativamente simples, sem escândalos, sem detalhes sórdidos nos documentos oficiais. Olhei para o envelope como se contivesse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. A liberdade oficial, legal, o fim formal daquele breve e traumático capítulo da minha vida. E seu pai? Ele permitiu isso? Não pediu permissão, Helena. Não dessa vez. Havia uma firmeza nova em sua voz, um traço de coragem que não reconheci. Ele ameaçou, claro. Disse que me deserdaria, que me destruiria. Mas descobri que suas ameaças não têm mais poder sobre mim. Não agora que vi a verdade. Peguei o envelope, sentindo seu peso, físico e simbólico, nas minhas mãos. Obrigada, disse finalmente. Não pelo que fez agora, mas por ao menos fazer isso direito. Marcos assentiu, um aceno triste de compreensão. Há mais uma coisa que preciso dizer. Depois que você partiu, comecei a conversar com outras mulheres da família, minhas primas, minhas tias. Perguntei sobre a tradição. Senti um nó no estômago, não querendo ouvir mais, mas sabendo que precisava. Algumas se recusaram a falar, outras choraram. Minha prima Beatriz, me contou tudo. Como foi forçada, como ninguém a ajudou, como vive com isso até hoje. Ele fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Você estava certa, Helena. Nunca foi uma tradição aceita voluntariamente. Foi abuso, passado de geração em geração, disfarçado como algo normal, algo necessário. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não por mim, não mais, mas por todas aquelas mulheres. Mulheres que não tiveram minha coragem, ou minha sorte, ou minha opção de fugir. Mulheres presas numa teia de poder e silêncio, forçadas a conviver diariamente com seus abusadores, a sorrir nos almoços de domingo, a fingir que nada tinha acontecido. O que vai fazer agora? Perguntei, enxugando as lágrimas. Vou reconstruir minha vida, como você está fazendo. Longe deles, longe daquele lugar. Ele hesitou, depois continuou. E vou tentar ajudar outras mulheres da família que queiram escapar. Beatriz já está em contato comigo, planejando deixar o marido, sair da órbita do meu pai. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O barulho da padaria ao nosso redor. Pedidos sendo gritados, xícaras tilintando, conversas animadas, um contraste surreal com a gravidade da nossa conversa. Adeus, Helena, disse finalmente Marcos, levantando-se. Espero que encontre a felicidade que merece. Assistiu enquanto ele saiu da padaria, uma figura solitária que logo se perdeu na multidão da rua movimentada. Fiquei ali sentada por muito tempo, olhando para o envelope à minha frente, sentindo uma estranha mistura de alívio e tristeza. Não por Marcos, não mais, mas pela jovem sonhadora que eu tinha sido, pela inocência perdida, pelos sonhos que tinha alimentado e que agora precisavam ser substituídos por outros, mais cautelosos, mais realistas. A anulação do casamento foi concedida 3 meses depois, sem complicações, sem detalhes sórdidos nos documentos oficiais, exatamente como Marcos tinha prometido. Voltei a usar meu nome de solteira, Helena Aparecida da Silva, e continuei minha vida, um dia de cada vez. O ano de 1970 chegou, trazendo novos ares, novos desafios. A escola onde eu lecionava fechou. Cortes de orçamento, disseram. Encontrei emprego em outra, menor, mais distante, com salário inferior. Mudei-me para um apartamento ainda mais modesto. Cortei despesas, aprendi a viver com menos. Mas havia uma liberdade nessa simplicidade. Uma dignidade em ganhar meu próprio sustento, em não dever nada a ninguém,
especialmente a homens que exigiam submissão em troca de conforto material. Aos 27 anos, era uma mulher diferente da jovem que tinha chegado a São Paulo cheia de sonhos românticos. Mais dura, talvez, mais cautelosa, certamente, mas também mais forte, mais consciente do meu próprio valor. E foi essa nova Helena que, numa tarde chuvosa de maio, conheceu o homem que mudaria sua vida novamente. Mas desta vez, para melhor. Muito melhor. Foi numa tarde chuvosa de maio de 1970 que minha vida tomou um novo rumo. Eu estava voltando da escola onde lecionava, protegendo-me como podia debaixo de um guarda-chuva que insistia em virar com o vento. A chuva caía forte, transformando as ruas do Brás em pequenos riachos. Ao tentar desviar de uma poça particularmente grande, acabei esbarrando em alguém que vinha na direção oposta. Me desculpe, falei automaticamente, erguendo o olhar. Foi quando o vi pela primeira vez, um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros, já com alguns fios grisalhos nas têmporas. Segurava uma pasta de couro surrada contra o peito, tentando protegê-la da chuva, pois seu guarda-chuva tinha virado completamente. A culpa foi minha, ele respondeu, com uma voz grave mas gentil. Estava distraído. Ficamos ali, dois estranhos encharcados na chuva, olhando um para o outro. Havia algo em seus olhos, um azul profundo, sincero, que me transmitiu uma sensação de segurança que há muito não sentia. Seu guarda-chuva, comentei, notando a estrutura retorcida pelo vento. Ele olhou para o objeto arruinado e riu, uma risada genuína, despreocupada. Já estava nos últimos dias mesmo. Comprei na feira por 5 cruzeiros, acho que me enganaram. Não pude evitar sorrir. Conheço uma loja aqui perto onde vendem guarda-chuvas bons. Se quiser, adoraria. Ele respondeu prontamente, então pareceu constrangido com seu próprio entusiasmo. Quer dizer, se não for um incômodo. Assim, dividindo meu guarda-chuva já precário, levei aquele estranho até a pequena loja de utilidades na esquina da minha rua. No caminho, descobri que se chamava Antônio Carlos Monteiro. Era engenheiro civil, trabalhava numa construtora próxima e estava visitando um cliente na região quando a chuva o pegou. E você? Perguntou, depois de comprar um guarda-chuva novo, bem mais resistente. Helena Aparecida da Silva. Sou professora primária na escola municipal aqui do bairro. Silva? Ele repetiu pensativo. Tem cara de Helena Monteiro. Aquela frase, dita assim, de forma despretensiosa, me fez corar como uma adolescente. Depois de tudo que tinha passado, ali estava eu, uma mulher de 27 anos, sentindo o rosto esquentar por causa de um comentário casual. Eu já fui casada, falei subitamente, sem saber por que senti necessidade de mencionar isso. Eu também, ele respondeu com naturalidade. Minha esposa faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. E seu marido? Não deu certo, respondi simplesmente. Nos separamos. Anulamos o casamento. Ele assentiu, sem fazer mais perguntas, algo que apreciei profundamente. A chuva tinha diminuído um pouco e nos despedimos na esquina, cada um seguindo seu caminho sob um guarda-chuva novo. Achei que nunca mais o veria. Mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, ao sair da escola, lá estava ele, parado do outro lado da rua, com o mesmo guarda-chuva novo, mesmo não havendo qualquer sinal de chuva no céu. Trouxe por precaução, explicou quando me aproximei, um sorriso tímido nos lábios. O homem do rádio disse que podia chover de novo. Sorri, percebendo a desculpa transparente. E veio testar se funciona melhor que o anterior? Na verdade, vim perguntar se você aceitaria tomar um café comigo. Minha primeira reação foi cautela. Depois da experiência com Marcos, tinha jurado a mim mesma que nunca mais me deixaria levar por palavras doces ou sorrisos encantadores. Mas havia algo diferente em Antônio Carlos, uma honestidade simples, uma transparência que me intrigava. Um café, concordei finalmente. Só um café. Um café se transformou em 2, depois em um jantar na semana seguinte, depois em passeios de domingo no Ibirapuera. Antônio Carlos era tão diferente de Marcos quanto possível. Menos sofisticado talvez, mas infinitamente mais autêntico. Vinha de uma família simples do interior de Minas Gerais, tinha construído sua carreira com trabalho duro, sem conexões ou privilégios. Falava o que pensava, sem jogos ou manipulações.
Nos primeiros meses, mantive todas as minhas defesas erguidas. Não contei a ele sobre o que realmente tinha acontecido com meu casamento. Apenas disse que tinha sido um erro, uma incompatibilidade fundamental. Quando ele tentava se aproximar fisicamente, segurar minha mão por muito tempo, um abraço mais demorado, eu sutilmente me afastava. Ele nunca forçou, nunca pressionou. Você tem todo o tempo do mundo, Helena, ele me disse uma vez, depois que recuei quando ele tentou me beijar pela primeira vez. Não sei o que aconteceu no seu passado, mas sei que deixou marcas. Quando estiver pronta, estarei aqui. Foi essa paciência, essa compreensão silenciosa que finalmente derreteu o gelo ao redor do meu coração. 6 meses depois do nosso primeiro encontro, numa noite estrelada na varanda do seu pequeno apartamento no Belenzinho, finalmente deixei que me beijasse. E pela primeira vez, desde aquela noite terrível na fazenda dos Albuquerque, senti que meu corpo era realmente meu novamente. Para dar, para compartilhar, por minha própria escolha. Nosso relacionamento progrediu lentamente, respeitosamente. Antônio Carlos tinha uma filha de seu primeiro casamento. Mariana, uma menina adorável de 5 anos que morava com a avó materna. Aos domingos, ela vinha passar o dia com o pai e, gradualmente, comecei a participar desses encontros. Descobri em mim uma ternura, uma capacidade de amar que achei que tinha sido destruída para sempre. Foi Mariana, com sua inocência infantil, quem inadvertidamente me ajudou a dar o próximo passo na minha cura. Numa tarde de domingo, enquanto fazíamos bolinhos de chuva na cozinha de Antônio Carlos, ela subitamente perguntou: "Tia Helena, você vai ser minha nova mamãe?" A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para Antônio Carlos, que observava a cena com uma mistura de constrangimento e esperança. "Isso é algo que precisamos conversar, princesa." Ele respondeu por mim. "A tia Helena e eu somos amigos." "Mas você olha para ela do mesmo jeito que olhava para a mamãe nas fotos", insistiu a pequena, com aquela perspicácia que só as crianças têm. "E ela fica com a cara vermelha quando você chega perto, igual a Júlia da minha sala quando o Pedro senta do lado dela." Não pude deixar de rir, o rosto realmente esquentando como ela tinha descrito. Naquela noite, depois que Mariana foi levada de volta para a casa da avó, Antônio Carlos e eu tivemos nossa primeira conversa realmente séria sobre o futuro. "Eu te amo, Helena", ele disse simplesmente, sem floreios ou grandes declarações. "Amo você exatamente como é, com todas as suas cicatrizes, com todos os seus medos, e quero passar o resto da minha vida com você, se me aceitar." Respirei fundo, sabendo que era a hora da verdade. "Antes de responder, preciso te contar algo. Algo sobre meu casamento, sobre por que terminou." Naquela noite, pela segunda vez na minha vida, contei a história completa do que tinha acontecido na fazenda Santa Helena. A tradição dos Albuquerque, a traição de Marcos, minha fuga desesperada. Falei sem interrupções, as palavras fluindo como um rio represado que finalmente encontra uma saída. Quando terminei, o rosto de Antônio Carlos estava pálido, seus punhos cerrados de raiva. Por um momento aterrorizante, pensei que ele se levantaria e sairia, incapaz de lidar com o peso do que tinha compartilhado. Em vez disso, ajoelhou-se à minha frente, tomou minhas mãos nas suas e disse as palavras que começaram a curar minha alma. "Aquele homem, aquela família, não merecem nem 1 minuto do seu medo, da sua dor. Você sobreviveu, Helena. Você escapou. E agora, se me permitir, quero passar cada dia do resto da minha vida te mostrando o que é amor de verdade. Respeito, parceria, gentileza." Naquele momento, as últimas muralhas ao redor do meu coração desmoronaram. Chorei, não de tristeza ou trauma, mas de alívio, de gratidão, de um amor nascente que finalmente tinha permissão para florescer. Nos casamos em julho de 1971, numa cerimônia simples no cartório, seguida de um almoço na casa da minha mãe em Ibiúna. Apenas família próxima e alguns amigos, incluindo Carmen, que chorou mais que todos durante a cerimônia. Não houve vestido de noiva elaborado, nem festa grandiosa, nem demonstrações de riqueza ou status. Apenas 2 pessoas comprometidas uma com a outra e uma menininha de 6 anos jogando pétalas de rosas sobre nós quando saímos do cartório.
Nossa vida juntos começou num apartamento modesto no Tatuapé. 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha onde mal cabíamos os dois ao mesmo tempo. Eu continuei lecionando, agora numa escola particular que pagava um pouco melhor. Antônio Carlos foi promovido a gerente de projetos na construtora, o que nos deu um pouco mais de estabilidade financeira. Mariana passou a ficar conosco durante a semana, voltando para a avó apenas nos finais de semana. Em 1972, descobri que estava grávida. A notícia me encheu de uma mistura de alegria e terror. Parte de mim temia que não soubesse ser mãe, que os traumas do passado, de alguma forma, interferissem na minha capacidade de amar plenamente uma criança. Antônio Carlos, como sempre, entendeu sem que eu precisasse explicar. Você já é a melhor mãe que Mariana poderia ter, ele me lembrou, acariciando minha barriga ainda plana. Nossa criança terá a mesma sorte. Pedro nasceu em novembro daquele ano. Um bebê robusto, de bochechas rosadas e uma fome insaciável. Quando o coloquei no peito pela primeira vez, senti um amor tão avassalador que quase me assustou. Como poderia caber tanto amor dentro de um coração humano? 2 anos depois, veio Júlia, delicada como uma boneca de porcelana, com os olhos azuis do pai. E em 1977, completando nossa família, nasceu Rafael, o caçula travesso que testou os limites da minha paciência como nenhum outro. Os anos 1970 e 1980 passaram num turbilhão de fraldas, reuniões escolares, aniversários, formaturas. Antônio Carlos eventualmente abriu sua própria empresa de engenharia, pequena, mas respeitada. Eu deixei de lecionar em tempo integral quando Rafael nasceu, mas continuei dando aulas particulares em casa, ajudando crianças com dificuldades de aprendizado. Tivemos nossos desafios, claro. Que família não tem? Houve dificuldades financeiras quando a empresa de Antônio Carlos quase faliu durante a crise econômica dos anos 1980. Houve discussões acaloradas sobre como criar os filhos, sobre prioridades, sobre o futuro. Mas nunca, em nenhum momento, deixei de me sentir respeitada, valorizada, amada por quem eu realmente era. Em 1990, conseguimos realizar um sonho antigo. Compramos uma casa própria, com um quintal, onde poderíamos plantar árvores frutíferas, com quartos suficientes para toda a família, incluindo Mariana, que já estava na faculdade, mas ainda tinha seu espaço garantido conosco. Foi nessa casa que celebramos as formaturas dos nossos filhos, os noivados, os casamentos. Foi ali que recebemos nossos primeiros netos, a princípio apenas nos finais de semana. Depois, com mais frequência, à medida que nos aposentamos e tínhamos mais tempo disponível. Antônio Carlos costumava dizer que os netos são a recompensa por não termos estrangulado nossos filhos durante a adolescência. Uma piada que sempre me fazia rir, especialmente durante as fases rebeldes do Pedro e do Rafael. A vida não foi perfeita. Tivemos nossas perdas, nossas dores. Meus pais partiram um após o outro no início dos anos 2000. A mãe de Antônio Carlos, uma senhora durona do interior de Minas que nunca demonstrava afeto abertamente, mas sempre enchia a geladeira quando nos visitava, faleceu em 2005. Amigos adoeceram, alguns partiram cedo demais, e então, em 2015, o golpe mais duro. Antônio Carlos foi diagnosticado com Parkinson. A doença progrediu lentamente no início, permitindo que mantivéssemos uma vida quase normal por alguns anos. Mas gradualmente, os tremores pioraram, a rigidez aumentou, a mobilidade diminuiu. Tornei-me sua cuidadora principal, aprendendo a administrar medicamentos, a ajudá-lo com as atividades diárias que antes eram automáticas, a decifrar suas necessidades quando a fala se tornou mais difícil. Nossos filhos ajudavam quando podiam, mas tinham suas próprias famílias, seus trabalhos, suas vidas. Não foi fácil. Houve dias de desespero, noites de lágrimas silenciosas depois que ele adormecia. Mas nunca, nem por um momento, considerei aquilo um fardo. Era simplesmente minha vez de cuidar dele, como ele tinha cuidado de mim tantas vezes ao longo de nossa vida juntos. Nas noites em que a insônia o atormentava, eu ficava acordada também, contando histórias da nossa vida juntos.
relembrando o dia em que nos conhecemos na chuva, o nascimento de cada um dos nossos filhos, as viagens que fizemos quando as crianças já estavam crescidas, a primeira vez que vimos o mar juntos em Ubatuba, aquela ida maluca à Foz do Iguaçu no nosso Chevette velho, que quase não aguentou a viagem, o cruzeiro que fizemos no nosso aniversário de 25 anos de casados. Você me deu a vida que eu nunca soube que poderia ter. Ele me disse certa noite, sua voz trêmula, mas os olhos azuis ainda vívidos, ainda cheios daquele amor que tinha me salvado tantos anos antes. Cada dia ao seu lado foi um presente, Helena. Antônio Carlos partiu em uma manhã de primavera de 2020, em casa, como queria, com todos nós ao seu redor. Segurei sua mão até o último suspiro, agradecendo silenciosamente pelo meio século que tivemos juntos, pelas memórias que construímos, pela família que criamos. O luto foi profundo, intenso, às vezes quase insuportável, mas também foi repleto de gratidão, de celebração por uma vida bem vivida, um amor bem cultivado. E aos poucos, com o apoio dos filhos, dos netos, dos amigos, aprendi a viver nesse novo capítulo, sozinha, mas carregando comigo tudo o que Antônio Carlos me ensinou sobre amor, força e dignidade. E assim, chego aos meus 79 anos, olhando para trás com a sabedoria que só o tempo pode trazer. Vejo a jovem assustada que fugiu de uma fazenda numa manhã fria, determinada a preservar sua dignidade a qualquer custo. Vejo a mulher que encontrou um amor verdadeiro quando menos esperava. Vejo a mãe, a avó, a professora, a esposa, a cuidadora, todos os papéis que desempenhei, todas as versões de mim mesma que existiram ao longo desta jornada. Sei agora que aquela noite terrível na fazenda Santa Helena, embora tenha deixado cicatrizes, não me definiu. Foi apenas um capítulo numa história muito maior, muito mais rica. Uma história de resiliência, de recomeços, de escolhas corajosas. Se há algo que aprendi nestes quase 8 décadas de vida, é que somos muito mais do que nossos piores momentos. Somos a soma de todas as nossas decisões, grandes e pequenas. Somos os amores que escolhemos, as mãos que seguramos nos momentos difíceis, os sorrisos que compartilhamos nas alegrias. Hoje, vivo numa casa menor, mais adequada para uma senhora viúva. Meus filhos vêm me visitar regularmente, meus netos me ligam para pedir conselhos ou apenas conversar, meus bisnetos enchem a casa de alegria quando vêm passar as tardes comigo. Tenho meu jardim, meus livros, minhas memórias. Tenho a certeza de uma vida bem vivida, apesar de todos os obstáculos. E tenho vocês, meus queridos, que ouviram pacientemente esta história que guardei por tanto tempo. Se ela tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição abaixo. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós como eu, mulheres que transformaram suas dores em força e encontraram seu próprio caminho para a felicidade. A você que está assistindo, de onde quer que esteja, quero dizer, não importa o que tenha acontecido no seu passado, você sempre pode escrever um novo capítulo. Sempre pode recomeçar. A vida é generosa em nos dar segundas chances, se tivermos a coragem de aceitá-las. Esta velha senhora aqui é a prova viva disso. E se eu pude encontrar meu caminho de volta à luz depois da escuridão, você também pode. Com amor, Helena Aparecida Monteiro.